Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado. Muito obrigado pela sua escuta. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, onde Jesus põe para os discípulos de lá e para nós aquela pergunta fundamental. No coração deste tempo, vamos visitar ainda um pedacinho das diretrizes gerais da ação evangelizadora e elas deverão nos ajudar no caminho de organização dos nossos planos diocesanos de pastoral. Uma igreja em caminho. Vamos nos colocar diante da festa que nesta semana nos ajuda a pensar em Jesus. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você a mergulhar no mistério da palavra, para que na escola de Jesus aprendamos tudo dele. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é a palavra, diante da qual nós queremos contemplar Deus, a sua vontade, o seu coração, a sua verdade, que é também aquela que ilumina o nosso caminho da vida e da história. Quero convidar você a mergulhar comigo no texto do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, versículos 18 a 24. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Jesus, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto de Lucas, onde já aparece aqui logo ao princípio um traço bonito de Jesus aqui no terceiro evangelho. Um Jesus que reza sempre e leva os seus com ele. Jesus estava orando e os discípulos estavam com ele. O contexto aqui desse momento é o contexto em que os 12 enviados em missão vão para a missão, voltam da missão, contam a Jesus o que tinha acontecido e agora Jesus leva-os juntamente com a multidão que o acompanha para um lugar onde Jesus falava ainda às multidões. Retirou-se em direção à cidade chamada Betsaida e as multidões acompanharam Jesus a ponto de, em determinada hora, não haver mais condições de buscar e de dar alimentos. E aí Jesus multiplica o pão e sacia a fome da multidão. É a partir daí, então, que Jesus se retira para orar com os discípulos.
E aqui no momento privilegiado, momento importante, depois da experiência da missão, depois de terem percebido ainda uma vez, não é, esse belo milagre da multiplicação dos pães, então Jesus põe a questão que de fato é decisiva, verdadeiramente decisiva naquele momento da convivência e da missão. Quem dizem as multidões que eu sou? Jesus quer agora um feedback, quer agora uma resposta, quer um retorno da sua presença no meio da multidão, da sua palavra, dos seus milagres, do seu jeito de ser, do seu jeito de conviver. Jesus quer exatamente um retorno disto a partir do modo como a multidão, as pessoas o veem. Aparecem respostas erradas que ligam Jesus, sim, a personagens importantes do Antigo Testamento, mas que não revelam ainda a natureza verdadeira daquele que está ali no coração daquele tempo, agindo e falando em nome e no poder de Deus. Mas aquela pergunta que revela, sim, uma dificuldade, uma incompreensão da multidão, das pessoas em relação à vida, à identidade, ao ministério de Jesus, a partir daquela pergunta, Jesus agora põe outro foco. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqueles que estavam com ele, que saborearam a missão, que viram os sinais, que rezavam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? Da boca e da fé de Pedro vem a resposta certa. Tu és o Cristo de Deus. Até aqui, meu irmão, minha irmã, podemos pensar muitas coisas interessantes. O que vemos também hoje no meio das muitas concepções, dos muitos olhares sobre Jesus, nós percebemos também que parece que há pessoas e grupos que veem Jesus com um formato, com uma identidade, com uma presença diferenciada daquela que verdadeiramente Jesus é e quer ser ao longo da história de fé, ao longo da história de salvação, até que Ele volte. Percebemos de fato olhares e até respostas acerca de Jesus que revelam que o coração humano ainda não penetrou verdadeiramente e profundamente o mistério de Cristo e ainda o confundem com outros personagens, dão a ele outras finalidades, me permitam, outras utilidades que não correspondem tanto ao Jesus dos Evangelhos, ao Jesus da história. Mas é um processo, estamos num processo e precisamos sempre cuidar da educação da fé, precisamos sempre verificar se os nossos olhares estão de fato sobre o Jesus do Evangelho, sobre o Jesus da história, sobre o Jesus morto, crucificado, ressuscitado, sobre o Jesus que é encarnação do Verbo de Deus e que tomou para si todas as implicações da história, da humanidade, da carne humana. Mas aqui estamos apenas diante de um elemento. Mas o texto que segue, a partir da resposta de Pedro, a resposta certa de Pedro, tu és o Cristo de Deus, e essa resposta deu consistência à vida e à morte de Pedro, como também dos outros. Aqui decorrem então elementos que são importantes para nós. Em primeiro lugar, Jesus os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. Isto é, a experiência da fé precisa partir de um encontro pessoal com o Senhor. De modo que aquilo que eu penso, aquilo que eu concluo acerca de Jesus, não seja uma mera propaganda, uma mera divulgação que eu ponho facilmente o coração, acreditando apenas naquilo que outros disseram, mas eu mesmo preciso fazer essa experiência, eu mesmo preciso ter como minha a resposta certa de Pedro.
Não contar a ninguém significa exatamente um processo pessoal. Claro que passa pela missão, pela pregação, pelo testemunho, que eu vou aderir também com a minha fé pessoal, mas a adesão a Cristo não pode ser algo externo, que vem com força e com convencimento a partir de fora, mas é alguma coisa que precisa ser construída do lado de dentro. Depois, ainda é importante, Jesus quer e faz questão de mostrar-se como o Cristo, o Messias, que passa pela experiência da dor, do sofrimento, da morte. E é exatamente aí nesse lugar da rejeição, da morte, da crucificação, que somos chamados a crer nele e acreditar naquilo que virá depois desses eventos trágicos, porque ele termina ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. E é preciso crer exatamente nessa palavra do Senhor que o revela como aquele servo sofredor do profeta Isaías, mas que vence a morte pelo poder de Deus que age nele. Por fim, uma terceira coisa importante que o texto nos ajuda a pensar, e agora Jesus se dirige a todos, a eles e a nós também. Se alguém quer ir com ele, se alguém quer vir após ele, é preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Há uma cruz, portanto, que decorre também da nossa opção de fé, decorre da nossa vida no mundo, aquela que abraçamos como a cruz da nossa vocação, das nossas opções mais bonitas, sinceras, profundas. Há uma cruz que nós somos chamados a assumir como nossa e a levar atrás de Jesus, cruz que expressa a nossa vida doada. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. A nossa vida doada pela fé, pelo seguimento a Jesus, pela nossa conformação a Jesus, a nossa vida doada aos irmãos, na nossa vocação de cada dia, na nossa fadiga de cada dia pelo bem, pela ética, pelo reino, pelo evangelho, pela verdade. Aí, irmãos e irmãs, é aí que nós tomamos como nossa a cruz do Senhor, o sofrimento dele, o nosso sofrimento se associa ao dele e avançamos como discípulos que também encontraram em Cristo o sentido da sua vida e da sua morte. E aí poderemos dizer como Pedro, tu és o Cristo de Deus. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo. No coração deste tempo, estamos em sintonia com a Igreja no Brasil, estamos em sintonia com os nossos bispos, estamos em sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja aqui no Brasil. Por isso, quero partilhar com você ainda mais um texto dessas diretrizes gerais, que já se encontram aí nas nossas livrarias. É o documento 109 da CNBB, e seria muito importante que os grupos pastorais, movimentos, paróquias, dioceses, tomássemos cada vez mais conhecimento desse texto, a fim de que a nossa prática pastoral, neste tempo da nossa história de igreja aqui no Brasil, este tempo seja vivido e iluminado pelas diretrizes gerais, a fim de que possamos construir entre nós uma comunhão que nos ligue em pontos fundamentais da nossa missão. Quero partilhar com você, portanto, ainda neste programa, como também em outros, elementos destas diretrizes gerais. Quero visitar com você, neste programa, o início do capítulo 1 das diretrizes, que tem como título o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, nestas palavras iniciais do capítulo 1, nós lemos e entendemos que o mundo urbano atual, cuja mentalidade está presente na cidade, mas também no campo, embora seja um mundo marcado por contradições e desafios, e é o que nós percebemos, é também, esse mundo urbano atual, é também o lugar da presença de Deus. É um espaço aberto para a vivência do Evangelho. É um território de missão. Nesse mundo, também é possível concretizar a vida fraterna, na qual se realiza aquela promessa de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, onde ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Portanto, nosso mundo urbano, como nós conhecemos hoje, sejam as comunidades mais centrais, mas também aquelas mais distantes, aquelas de fato geograficamente chamadas de rurais, porque afastadas dos centros, também aí, essa mentalidade urbana, ela permanece e marcada, como lembra o texto, por muitos sinais negativos que nós precisamos interpretar e encontrar caminhos novos a partir da experiência da fé. A descoberta desta presença de Deus neste mundo urbano se realiza, portanto, dentro desta cultura. Deus não nos fala a partir de fora, mas a partir deste contexto do mundo urbano atual. Inserida na vida das pessoas, a igreja busca escutar suas angústias, compartilhar suas alegrias, compreender suas mentalidades e interpelar os contravalores que marcam a vida e as relações das pessoas neste mundo urbano. Por isso, a igreja anuncia e testemunha, usando aqui uma bela palavra do Papa São Paulo VI, uma bela palavra de São Paulo VI. Ele dizia lá na Evangelii Nuntiandi: a igreja anuncia e testemunha o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Isto é o que nós, como igreja, anunciamos em todos os contextos e momentos, também neste contexto urbano atual. Não podemos perder de vista que é exatamente aí que está a missão própria da igreja. Evangelizar é isto, é anunciar o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. A evangelização
supõe o anúncio explícito de Jesus, mas um anúncio que seja crível, um anúncio que fale ao coração, um anúncio que as pessoas anseiam por escutar ou se disponham a escutar. Daí a importância de nós fazermos isto com o coração cheio de fé, cheio da nossa capacidade de, tendo saboreado o Senhor, anunciá-lo aos irmãos, de modo que os irmãos creiam naquilo que o Senhor fez em nós, daquilo que a fé significa na nossa experiência pessoal. E aí podemos nos mirar em São Paulo. Para mim, o viver é Cristo, dizia Paulo. Somos todos convidados, diz o texto, a renovar o encontro pessoal com Cristo. O encontro pessoal com Cristo. Essa tem sido uma tônica nestes últimos documentos da nossa igreja, seja em nível local, nacional, como também os documentos do Papa Francisco. Nós precisamos crescer exatamente aí, nessa capacidade de um encontro pessoal com Cristo e tomar a decisão de nos deixar encontrar por Ele. Pois a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer se misturar com a nossa e criar raízes na terra de cada um. A nossa experiência de fé nos ajuda, irmãos, a construir uma história, a minha história e a história que eu faço com os que estão comigo no mundo. A minha história de fé, a minha história com Jesus Cristo é uma história, portanto, de amor, de vida, onde a partir de Cristo tomamos decisões importantes, deixamos-nos iluminar e orientar, construímos nossas verdades, respondemos a nossas perguntas mais profundas. Portanto, a fé é um elemento importante na construção da nossa fé e da nossa história pessoal. A fé em Jesus Cristo é um elemento importante na construção da nossa história no mundo. O texto continua: afinal, no início do ser cristão, há não uma decisão ética ou uma grande ideia, mas há o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Palavras do Papa Bento. Olhem que bonito e que, de fato, palavras fortes são estas. No início do ser cristão está o encontro com uma pessoa que dá um novo horizonte e um rumo decisivo à nossa vida. Aqui falamos, meu irmão, minha irmã, de Jesus Cristo. Por isso, todo o trabalho da nossa igreja, toda a nossa ação pastoral, evangelizadora, tem esta intenção: favorecer este encontro com o Senhor. Aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos, e comentamos sobre ela no primeiro bloco: e para vós, quem eu sou? É preciso que cada coração humano responda a esta pergunta. E para responder a essa pergunta e respondê-la corretamente como Pedro, tu és o Cristo de Deus, é preciso que haja de fato uma experiência anterior, profunda, que fale ao coração, a partir do qual nós respondemos como Pedro: tu és o Cristo de Deus. E aqui, por mais que essas palavras sejam para nós palavras que compreendemos do ponto de vista
teológico não podem ser palavras meramente de razão ou com uma correção teológica, mas palavras que deem sentido à nossa presença no mundo, palavras que deem sentido à nossa vida e à nossa morte, palavras que de fato estabeleçam um rumo decisivo, um horizonte novo para a nossa vida. Então não podem ser só palavras. Pedro, dando a resposta certa, não apenas proferiu palavras corretas, mas Pedro fez o seu encontro com o Senhor, conheceu e amou na sua medida o seu Senhor, e a partir dessa experiência, a partir deste amor, a partir desta resposta certa, Pedro construiu o seu caminho, Pedro construiu a sua missão, Pedro deu sentido à sua vida e à sua morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que a nossa missão de igreja neste tempo leve em questão esta necessidade. Não basta que nós tenhamos estruturas, não basta que nossas celebrações sejam requintadas e bonitas, não basta que tenhamos processos de educação da fé, mas tudo isso tem que nos levar a uma experiência pessoal, a um encontro pessoal com Cristo, que torna a minha vida um caminho feito com Ele, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, a história que fazemos com Cristo, onde Ele vai dando horizonte novo e rumo decisivo à nossa vida, vai construindo também eventos, celebrações, encontros. Por isso, nesse bloco, quero partilhar com você exatamente um evento importante desta semana, que também enche de alegria o nosso coração. Nessa semana celebramos Corpus Christi, o corpo de Cristo. E aqui mais uma vez nos colocamos diante do mistério. A festa de Corpus Christi não é propriamente a festa da instituição. A festa da instituição é aquela que celebramos lá no Tríduo Pascal, naquela noite bendita que abriu o nosso Tríduo Pascal depois da longa preparação quaresmal. Ali é o dia, a festa da instituição da Eucaristia. Agora aqui, nesta festa, nesta solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, uma solenidade que já no tempo avançado da igreja foi colocada, portanto, como uma festa litúrgica para toda a igreja, aqui queremos mais uma vez, sim, contemplar o mistério da Eucaristia. Queremos contemplá-lo como lugar próprio, bonito, profundo, misterioso, onde Cristo continua conosco, presente no corpo e no sangue que nós, sobre o altar, comemos todas as vezes que celebramos a Eucaristia. A festa de Corpus Christi quer ser exatamente uma expressão pública, bonita da nossa fé, já que certamente aí pelas nossas cidades e dioceses, momentos bonitos são realizados ao redor desta festa anual de Corpus Christi. Tapetes, cantos, ornamentações, procissões que vão costurando as ruas dos nossos centros urbanos, também lá das comunidades mais periféricas e até rurais.
no meio da beleza dos tapetes ou da poeira dos caminhos, Jesus é levado no meio das nossas casas, no meio das nossas ruas, levado com reverência, com piedade, em espírito de reconhecimento de uma presença. Portanto, Corpus Christi para nós, meu irmão, minha irmã, é um momento importante de celebrar a fé que temos. Cremos naquele que não só habita, mas aquele que é aquela pequena hóstia. Este é o meu corpo. Jesus, portanto, se dá a nós, ali nós fazemos comunhão com Ele, nós o comemos para que Ele nos transforme nele, como dizia Agostinho. Nós o adoramos e reconhecemos, e a festa de Corpus Christi, portanto, nos põe diante desses dois mistérios, o mistério que nós comemos e o mistério que nós adoramos. Que a festa de Corpus Christi, portanto, nos faça colocar os olhos reverentes sobre a Eucaristia e reconhecer nela a presença do Senhor que vai conosco no caminho da história. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.